O Espírito Santo já de algum tempo ostenta uma constrangedora posição, a primeira colocação no ranking nacional de violência doméstica. A gente não sabe por que aqui a leste de Minas, ao sul da Bahia e ao norte do Rio de Janeiro, nesse exíguo território, os índices nossos de violência doméstica nos dão esse título constrangedor. As pessoas constatam isso, deploram, sentem, outras reagem a isso. No caso do nosso Tribunal de Justiça, infelizmente, aqui está havendo um movimento de tentar administrar ou, pelo menos, fazer frente a essa situação. E foi assim que se criou a Coordenadoria de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar, que foi confiada à juíza Hermínia Maria Silveira Azuri, com quem nós vamos conversar agora. Doutora Hermínia, vocês estão partindo objetivamente para a instalação de unidades em onde a mulher ou as pessoas que tenham sido vítimas de violência doméstica possam recorrer, não é isso? Exatamente. Como é que isso vai funcionar? Veja bem, na verdade, isso são políticas públicas adotadas pelo Tribunal de Justiça através dessa coordenadoria. E nesse sistema vanguardista que é o desembargador Pedro Felrosa, o presidente do tribunal, nós lançamos mão de mecanismos para formarmos um programa chamado Jus Mulher Capixaba. E extrair desse programa metas, né? Dentre elas, o SIM, que é o Centro Integrado da Mulher. Este SIM vai fazer exatamente uma integração de tudo aquilo que a mulher precisa para chegar ao denominador comum das suas próprias mazelas. Quando a mulher é violentada, ela procura, em primeiro lugar, uma delegacia, né? E nem sempre uma delegacia, ela encontra uma estrutura própria para ela ser atendida, ou seja, uma equipe multidisciplinar, ela não encontra elementos necessários básicos para se sentir segura, né? Naquele que ela vai, né? Ou uma representação, se for o caso de ameaça, ou se for o caso de uma lesão de natureza grave. Ela teria que ter um laudo, um médico legista, às vezes é dificuldade, e vai ali, aquela peregrinação que a mulher, às vezes até desiste, antes de chegar ao seu objetivo. E foi pensando em tudo isso que nós lançamos esse programa Jus Mulher Capixaba. Foi um lançamento onde a mídia tomou conhecimento, onde houve um apoio integral do Tribunal de Justiça. E nós estamos saindo na frente, né, dessa... Então, ou seja, mas os SINs são metas dentro do programa. Dentro do programa. Em lá chegando, a mulher, então tem a mulher ou a pessoa agredida, pode ser uma criança, pode ser um homem também, né? Ser. Terá o acolhimento das várias instâncias que são afetas àquele assunto? Exatamente. Quando ela chega, na verdade o SIM, nós fizemos parcerias com algumas prefeituras. Nós começamos Serra, Vila Velha, estamos ampliando para... Hoje nós vamos fazer uma visita no local de Cariacica. Nós temos já uma oferta também de Vitória. E assim nós vamos ampliar na Grande Vitória, um SIM em cada comarca. Como Serra nós temos 420 mil habitantes, assim como Vila Velha também, nesse patamar de habitantes, nós vemos, lá dentro, foi disponibilizado através da Prefeitura da Serra, um local do lado do Hospital Metropolitano, onde terão 8 salas, são 300 e poucos metros quadrados, subdivididas assim, em salas. E nessas salas terão um defensor público, onde o município disponibilizará um defensor para o atendimento a essas vítimas, terá o atendimento para a formação de um banco de dados necessários para cada vítima que ali estiver, terá uma equipe multidisciplinar, um psicólogo e uma assistente social também concedido pela municipalidade. Ali terá o médico, se não tiver do Estado, não tiver um médico legista, nós temos um médico que vai ser um perito ad hoc. Na necessidade que a mulher tiver para ser encaminhada para um abrigo, no caso da violência de natureza grave, das medidas protetivas, ela terá também o apoio do judiciário ali, no juízo, o promotor, enfim, ela vai centralizar, exatamente por isso que nós estamos falando de centro integrado, né? Centro integrado da mulher. Centraliza todas as necessidades que ela precisa. Se ela precisa de uma medida protetiva, ali ela vai ter assistência do judiciário presente, vai ter uma central de ocorrência. Na ausência de uma DEAN, nós podemos ter uma central de ocorrência formada de policiais militares ou civis, dependendo de como nós vamos montar essa central. Nós já temos até uma experiência muito boa na Serra. E ali ela vai fazer a sua ocorrência ou sua representação, e ali ela vai ter todo
toda a necessidade que envolve o problema dela, ela vai ter nesse centro integrado. Aí evita aquilo que nós chamamos de uma desistência até pela peregrinação dela. Ela diz isso por falta de motivação, ela diz isso por falta de... Trabalho que dá fazer isso tudo, né? Muito trabalho. Exatamente. E a ideia, a senhora falou, a ideia é disseminar esses centros integrados para os outros municípios da área metropolitana nossa. Exatamente. Por enquanto, nós estamos falando de Serra, então. Serra, Vila Velha. E Vila Velha. Hoje nós vamos visitar um local que vai ser disponibilizado para Cariacica. Em novembro, certamente, nós vamos ter Cariacica, né? E logo a seguir de Cariacica, nós teremos, já pensando na possibilidade de Vitória e Viana. Aí nós fechamos a Grande Vitória. Nós temos também em mente fazer um SIM na região sul, que comportará toda a região sul, um SIM na região norte. E ontem eu estive em Brasília conversando com a ministra de Direitos Humanos, a Maria do Rosário, e ali nós tivemos a oportunidade de falar. Ela se surpreendeu muito, achou muito interessante, ela realmente gostou demais das ideias, das propostas do Tribunal de Justiça. E pensamos também na hipótese daquelas violências domésticas de deficientes, de qualquer natureza. O deficiente visual, o deficiente auditivo, o deficiente físico, porque nós já temos notícias de meninas que são violentadas por padrastos, por namorados das mães ou das concubinas, das companheiras, né, que são até, de certa forma, ficam gestantes, grávidas, sem saber quem é o pai, porque ela não teve a visão, é deficiente visual, ela não sabe quem foi o pai. Ela não sabe se foi o parente que está dentro de casa. Então, nós temos todas essas mazelas a serem, né, nós temos que cuidar da sociedade, nós temos um dever. Isso é uma política pública séria, é uma política pública que o tribunal está enfrentando com muito cuidado e, eu acho, de forma muito profícua. O presidente tem se preocupado com essa situação, que nos coloca em primeiro lugar, infelizmente. Em 9 minutos, hoje, nós estamos conversando com a doutora Hermínia Maria Silveira Azuri, da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência Doméstica e Família, aqui do Espírito Santo. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje a juíza Hermínia Maria Silveira Azuri, coordenadora do Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar aqui no Espírito Santo. Doutora Hermínia, para a mulher, às vezes, tomar a iniciativa de registrar uma queixa é uma situação até, uma primeira dificuldade inicial de foro íntimo, às vezes, né? O que eu pude sentir no contato pessoal de algumas delas é aquilo que eu falei anteriormente, a dificuldade de alcançar o objetivo. Então, muitas das vezes, elas são desmotivadas pelos caminhos que elas têm que percorrer. Sim. Isso quase na maioria das vezes. Poucas vezes observei que se trata mesmo da exposição, porque se ela vai no local, se ela vai em outro, às vezes há ameaça, ou se você for denunciar, se você for fazer isso, acontece isso, você pode morrer. Enfim, se ela não perde tempo, se dentro do SIM ela tem toda essa solução em tempo recorde, não dá nem oportunidade para desenvolver outras atitudes. Agora não seriam funções que as delegacias de atendimento à mulher, de uma certa maneira, já não deveriam estar disponibilizando, doutora Hermínia? Eu diria que sim, mas infelizmente nós não temos essas políticas. É o mundo ideal, não é o mundo real, né? É o mundo ideal, é o mundo ideal. O que nós temos, o que o Tribunal de Justiça está fazendo, tornar esse mundo ideal o mundo real. E, na verdade, as delegacias, elas não são munidas dos instrumentos necessários, ou seja, não tem uma equipe de multidisciplinar. Quando a mulher vai procurar, ela já vai envergonhada, ela já vai praticamente com a autoestima, não existe constrangida, né? Constrangida. Baixa estima, constrangida, violentada, enfim. Ela precisava até de um ambiente humanizado, o que nós sabemos que nós não temos, né? Por que razão, não sei. Se acontecesse com uma mulher de um político, talvez, e ele tivesse que viver uma situação dessa, ele poderia se sensibilizar mais. Certas coisas só vivendo, né, para entender. Agora, nos casos de fim de semana, os centros integrados estarão operando no fim de semana, quando também há um registro ponderável de violências e agressões? Nós estamos colocando isso aí como um objetivo também, de funcionar nos finais de semana.
E de forma que nós teremos nós vamos movimentar o pessoal, porque tem aqueles que vão ter que sair no final de semana e colocando outros, fazendo um rodízio, para que não pare de funcionar. A senhora é autoridade, está se ocupando do assunto, que lhe dá uma certa familiaridade com o tema, porque passa a lidar com esses tantos dramas anônimos, né? Mas também é mulher, ou seja, tem a sua percepção, a sua sensibilidade. Como explicar? Como explicar isso? Nós, capixabas, estamos liderando nacionalmente essa constrangedora posição de ser o lugar que tem mais violência doméstica no país. É lamentável, eu estive no CNJ e todos os juízes coordenadores ali, numa reunião com o conselheiro, e o Espírito Santo, quando eu vi o Espírito Santo em primeiro lugar, realmente aquilo me trouxe uma certa tristeza. Agora, como mulher, eu imagino até que o problema é cultural. Tem certas culturas, a nossa vem de uma cultura de diferença de gênero, que parece que o tempo vai se aproximando e as coisas não vão caminhando de forma a alcançar com mais rapidez essa legitimidade que a mulher tem de ser uma cidadã honesta e com os mesmos direitos e deveres dos emancipada, homens, né? Autônoma. Emancipada, exatamente. E eu vejo isso com tristeza, porque, na verdade, a mulher, se você observar bem, a gente é mulher, é esposa, é mãe, é dona de casa. Vários papéis. Vários papéis. É. E, na verdade, nós não queremos ser melhores, nem com os homens, nós queremos trabalhar juntos com eles, né? Na mesma igualdade. É essa luta pela igualdade de gênero, entendeu? Então, como mulher, eu vejo isso com uma certa tristeza e estou disposta a lutar para que nós possamos um dia, ainda que os meus descendentes, os nossos descendentes, possam desfrutar dessa nossa luta de hoje. Agora, a senhora falou a respeito do dado cultural. Parece que quer, com certeza, um dado cultural, um dado de comportamento, né? Tirando a latinidade, tirando esses aspectos do machismo que se atribui, parece que é um despreparo do homem hoje em lidar com a autonomia que a mulher adquiriu, né? Exatamente. É por isso que eu acho... Que é resolver na porrada, desculpa a expressão. Exatamente. É por isso que eu acho até que nas escolas, no ensino básico, no ensino fundamental, tem que se ter palestras onde as crianças... Porque o que às vezes eu fico a imaginar é que a criança pode achar normal que a mãe dele apanhe, que a mãe dele seja vítima, e que é assim mesmo, porque é o que ele vê todo dia. Então, o que é preciso inserir, no meu entender? Palestras a essas crianças de que isso não é normal, de que a mulher tem que ser tratada com dignidade, como o homem tem que ser tratado com dignidade, com igualdade de gênero. Enfim, isso aí é cultural porque nós permitimos. Mas no momento que nós colocamos isso também no âmbito escolar, nós colocamos isso no âmbito cultural, a cultura vai se expandindo e a criança vai criando com a mentalidade de que ela pode ser feliz, que ela pode ter um lar equilibrado e que ela pode desfrutar desse benefício na medida que nós mudamos a cultura. E depende de nós. Depende desse momento que você está dando à sociedade, depende dessa coordenadoria do presidente do tribunal. Todo esse contexto vai depender de todos nós. E se cada um fizer um pouco mais, essa cultura vai ter que mudar. A senhora diria, então, que deveria ser incluído como se fosse quase que como uma disciplina, uma abordagem a ser feita no âmbito da escola. Agora, a família também tem uma participação decisiva nisso, não? Porque tem certos valores que a gente não aprende na escola, a gente traz de lá de casa. Exatamente. É por isso que, às vezes, as famílias... Eu costumo dizer, quando nós fizemos um programa de pró-escola na Serra, juntamente com a secretária Marcia Lemos, eu me lembro que muitos pais não sabiam ler. Então, muitos pais, eles têm a dificuldade, não só a cultura do entendimento, né? Eu digo no entendimento básico. Sim, né? Compreensão de um texto. De compreensão de alguma coisa básica. Sim. Então, muitos não sabiam ler. Então, por não saber ler, muita coisa lhe era privado. Sim. Né? Então, já começa por aí. Nós não podemos permitir um analfabeto nesse país. Enquanto existir um analfabeto nesse país, existe um decréscimo de entendimento cultural. Então, no meu entender, ainda que não seja uma matéria curricular, possa ser umas palestras, que seja uma palestra por semana, entendeu? Uma pessoa que entenda dessa temática. E cada um também que ouve a mensagem igual a da senhora se engajar também nisso, né? Exatamente. A gente não muda o mundo, mas muda o nosso mundo, né? Exatamente. E eu creio que o tribunal a coordenadoria está aberta a sugestões, a cooperações de qualquer natureza que seja bom para esse crescimento. Legal, a gente torce para que esse programa
Seja bem sucedido, doutora Hermínia, receba muitas adesões, muito engajamento, principalmente pessoas voluntárias, né? E agradece muito sua presença aqui no 9 Minutos. Eu que agradeço. Obrigada. Em 9 Minutos, a gente contou com a presença da juíza Hermínia Maria Silveira, titular da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar aqui no Espírito Santo. Até já.